Subscreve o nosso canal, dá um like neste vídeo e deixa-nos a tua opinião nos comentários. Acreditas que a família é sempre a prioridade mesmo quando a ambição te cega? O ar na mansão dos Pimenta era sempre denso, carregado com o cheiro do dinheiro antigo e dos ressentimentos não ditos. Aferrava-se às pesadas cortinas de veludo, filtrava-se nos tapetes persas e pousava como um pó fino sobre a polida madeira da grande mesa de jantar. Para Francisco Pimenta, este cheiro era o do seu lar, do seu poder, do seu direito de nascença. No entanto, naquela noite sentia-se asfixiante, carregado de uma estática desconhecida. Ele ajustou o nó da sua gravata de seda, o tecido cinzento carvão em nítido contraste com o branco da sua camisa. Era um homem esculpido pelo privilégio, com uma mandíbula tão afiada como a sua visão para os negócios e uns olhos da cor de um mar tempestuoso, atualmente nublados por uma mistura de arrogância e um fugaz, não reconhecido, vislumbre de apreensão. Tinham passado 6 meses desde que o divórcio da doutora Catarina Novaes tinha sido finalizado. 6 meses desde que ela tinha saído daquela mesma mansão, não com um torrente de lágrimas como ele tinha esperado, mas com uma dignidade tranquila que o tinha inquietado mais do que qualquer grito. Catarina, com a sua mente brilhante e o seu coração compassivo, uma reconhecida oncologista pediátrica que salvava vidas enquanto ele adquiria empresas. Tinham sido o casal de ouro, uma fusão perfeita de intelecto e influência. Mas Francisco tinha descoberto que a perfeição era terrivelmente aborrecida. Ansiava pelo fogo, pela paixão, pela emoção do ilícito. E encontrou-o em Leonor Viana. Leonor era tudo o que Catarina não era. Era um turbilhão de ambição e beleza inebriante, uma especialista em relações públicas que tinha conhecido num congresso e que se tinha proposto a conquistar o seu mundo. A sua risada era alta, os seus vestidos justos e os seus olhos tinham um brilho predatório que refletia o dele. Ela era uma conquista, um prêmio bonito e deslumbrante que o fazia sentir-se jovem e viril. Um nítido contraste com o amor confortável, quase fraternal, que ele tinha partilhado com Catarina nos seus últimos anos. O divórcio tinha sido rápido, brutal e cirurgicamente preciso, muito parecido com os negócios que Francisco orquestrava. Ele tinha sido generoso, claro. Um apartamento no centro com uma vista espetacular. Um acordo financeiro que garantiria que Catarina nunca tivesse de trabalhar de novo. Embora ele soubesse que ela o faria. O seu trabalho era a sua vocação e um borrão e conta nova para ela. Ele tinha lhe dado tudo a que ela tinha direito e, na sua mente, isso o absolvia de toda a culpa. Ele tinha seguido em frente. Era hora de todos os outros o fazerem também, o que o levou àquela noite. O jantar, um evento simples e íntimo, apenas ele, a sua mãe, Dona Helena e Leonor. Era um passo necessário, uma apresentação formal da nova mulher na sua vida. A aprovação da sua mãe não era apenas uma cortesia, era a pedra angular do Império Pimenta. Dona Helena Pimenta, a matriarca, detinha os fios da bolsa e a última palavra. Era uma mulher de intelecto formidável e uma vontade ainda mais formidável, que tinha pilotado a riqueza da família através de recessões e traições com um punho de ferro numa luva de seda. "Tudo está perfeito, Sra. Lope", disse, a sua voz a ressoar ligeiramente no cavernoso salão de jantar. A mesa estava posta para 3, com a louça mais fina da família e a prata a brilhar sob a suave luz do lustre de cristal. A velha governanta, que estava com a família desde antes de Francisco nascer, assentiu com os lábios cerrados. Os seus olhos, no entanto, contavam a sua própria história. Eles tinham visto Catarina a planear galas de caridade naquela mesma mesa,
a sua risada a aquecer o espaço frio e formal. A senhora Lopes não aprovava, mas a sua desaprovação era tão silenciosa e engomada como o seu uniforme. Um elegante carro preto rangeu no caminho de Gravilha. O coração de Francisco deu um pequeno e traiçoeiro salto. Leonor. Ele ajeitou o casaco do fato e caminhou para o grande hall de entrada, compondo as suas feições numa máscara de charme confiante. Leonor saiu do carro como uma estrela de cinema a pisar um tapete vermelho. Ela usava um vestido carmesim que abraçava cada uma das suas curvas, uma audaz declaração contra a elegância discreta da mansão. O seu cabelo loiro estava penteado em ondas perfeitas e o seu sorriso era deslumbrante, uma arma que ela brandia com perícia. Francisco, querido, ronronou, a beijar o ar junto à bochecha dele. Este lugar é magnífico, ainda mais do que nas fotos. Os seus olhos percorreram o hall de entrada a assimilar a grande escadaria, os retratos ancestrais, a pura e descarada escala da riqueza em exibição. Era um olhar de fome, o de um predador a medir a sua presa. É o meu lar? Disse Francisco simplesmente. Vem, a mãe está no salão. Ele conduziu-a pelo corredor, a sua mão a repousar nas costas dela. Ele podia sentir a tensão nela, a energia nervosa a vibrar sob a fachada confiante. Para ela, isto não era apenas um jantar, era uma audição. Dona Helena Pimenta era a matriarca, e o veredicto seria dado por ela. Dona Helena estava sentada junto à lareira, com um livro no seu colo, embora não o estivesse a ler. Levantou o olhar quando eles entraram, a sua avaliação afiada e analítica. Era uma mulher atraente, na casa dos 60 anos, com o cabelo prateado perfeitamente penteado e uma postura majestosa. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas requintadamente feito à medida, adornado apenas com um colar de pérolas e o grande e formidável diamante do seu anel de casamento. Mãe, disse Francisco, a sua voz um pouco demasiado alta. Esta é Leonor Viana. Leonor, a minha mãe, Dona Helena Pimenta. É uma honra conhecê-la, senhora Pimenta, disse Leonor, a sua voz suave como mel. Ela estendeu uma mão perfeitamente cuidada. Dona Helena olhou para a mão por um momento antes de estender a sua, lenta e deliberadamente. O seu aperto foi surpreendentemente firme. Senhorita Viana, disse, a sua voz fria e neutra. Os seus olhos, do mesmo cinzento tempestuoso que os do seu filho, fizeram uma varredura lenta e deliberada sobre Leonor, dos sapatos caros até ao cabelo profissionalmente penteado. Não era um olhar de boas-vindas, mas de avaliação, uma avaliação de um ativo, ou talvez de um passivo. Francisco tem me falado muito da senhora, continuou Leonor imperturbável. O seu trabalho com a Fundação de Artes é realmente inspirador. É? Respondeu Dona Helena, a retirar a mão. Eu acho que é na sua maioria papelada e apaziguamento, algo de que eu tenho a certeza que a senhorita Viana sabe um pouco, dada a sua profissão. O dardo subtil, mas afiado, ficou suspenso no ar. Francisco sentiu um músculo na sua mandíbula a ficar tenso. Isto não ia ser tão simples como ele tinha esperado. Ele tinha antecipado alguma frieza, mas aquilo era um calafrio glacial. Vamos passar para o jantar, interrompeu desesperado para os levar para o ambiente mais estruturado da mesa de jantar. Enquanto se acomodavam nos seus lugares, o silêncio era apenas quebrado pelo tinir da prata contra a porcelana. O primeiro prato, uma delicada bisque de lagosta, foi servido. Leonor, para seu crédito, navegou pelo complexo arranjo de talheres com facilidade, a lançar-se numa animada história sobre uma recente campanha de relações públicas. Era encantadora, espirituosa e bonita.
Era, no papel, um par perfeito para um homem do seu calibre. Então, por que é que a sua presença ali se sentia tão chocantemente errada? Era como pendurar uma obra de arte moderna berrante no meio do Museu do Prado. Enquanto Leonor falava, o olhar de Francisco desviou-se para o quarto lugar posto. Ele tinha dito explicitamente à senhora Lopes que seriam apenas 3 para o jantar. Ele lançou um olhar interrogativo à governanta, que estava de pé estoicamente ao lado do aparador. Ela fez um imperceptível movimento de cabeça, os seus olhos a piscarem na direção de Dona Helena. Era coisa da sua mãe. Antes que ele pudesse perguntar, o som da porta principal a abrir e a fechar ressoou do hall de entrada. Passos pesados e familiares aproximaram-se do salão de jantar. A Francisco o sangue gelou. Ele conhecia aqueles passos tão bem como conhecia o batimento do seu próprio coração. As portas do salão de jantar abriram-se e lá estava a doutora Catarina Novaes. Não ia vestida para um jantar formal. Usava umas simples calças pretas e uma suave camisola de cachemira cor de creme. O seu cabelo escuro e encaracolado estava preso num coque solto e o seu rosto estava desprovido de maquilhagem. Parecia cansada, como parece um médico depois de um dia longo e difícil. Mas quando os seus olhos se encontraram com os dele, estavam claros, firmes e tinham uma força que a confiança fabricada de Leonor nunca poderia esperar igualar. Ela parou no limiar, o seu olhar a assimilar a cena. Francisco congelado na sua cadeira. Leonor, com o garfo a meio caminho da sua boca, o seu rosto uma máscara de confusão e fúria. E Dona Helena, que olhou para Catarina e pela primeira vez naquela noite sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. "Catarina querida", disse Dona Helena, a sua voz com um afeto que tinha estado notavelmente ausente há apenas alguns momentos. "Obrigada por teres vindo. Nós estávamos prestes a começar." O silêncio que se apoderou do salão de jantar foi mais pesado do que os retratos ancestrais que revestiam as paredes. Era uma manta grossa e asfixiante de choque, fúria e desconforto. Francisco sentiu como se lhe tivessem sugado o ar dos pulmões. Ele olhou para Catarina, a sua ex-esposa, de pé no limiar da sua casa de família, aparecer como se simplesmente tivesse regressado de um longo dia no hospital, como costumava ser a sua rotina. Mas agora tudo era diferente. Ele tinha se certificado disso. Leonor foi a primeira a recuperar. O seu treino em relações públicas a entrar em ação para suavizar a granada social que acabava de detonar. Ela pousou o garfo com um delicado tinido, as suas unhas lacadas em carmesim, um corte de cor nítido contra a toalha de mesa branca. Um sorriso tenso e frágil espalhou-se pelos seus lábios. "Bem, isto é uma surpresa", disse a sua voz um ronronar cuidadosamente modulado, embora os seus olhos, fixos em Catarina, fossem pedaços de gelo. "Francisco, tu não mencionaste que teríamos outra convidada." Francisco não conseguiu encontrar a sua voz. O seu olhar estava fixo na sua mãe. Dona Helena sentou-se à cabeceira da mesa, a imagem viva de uma serenidade composta. A sua expressão não revelava nada. Este era o seu movimento, o seu jogo, e ele, a sua amante e a sua ex-esposa eram simplesmente peças no seu tabuleiro. Catarina, no entanto, parecia imperturbável. Os seus olhos, que continham uma sabedoria profunda e cansada, que sempre fazia com que Francisco se sentisse como um rapaz mimado, examinaram o quarto e pousaram em Dona Helena. "Dona Helena", disse, a sua voz tranquila e firme, um bálsamo calmante na atmosfera carregada. "A senhora disse que era urgente." "É", respondeu Dona Helena simplesmente, a gesticular para o assento vazio ao seu lado, o assento que sempre tinha sido de Catarina. "Por favor, junta-te a nós."
Com uma graça silenciosa que se sentiu como uma reprimenda à presença extravagante de Leonor, Catarina caminhou em direção à mesa. Não olhou para Francisco ao passar, uma omissão deliberada que doeu mais do que qualquer acusação. Ela assentiu educadamente para Leonor, um gesto de civilidade que, de alguma forma, era mais insultante do que a hostilidade aberta. Enquanto ela se sentava, a senhora Lopes materializou-se ao seu lado a servir-lhe um copo de água com uma familiaridade que dizia muito. "Eu devo desculpar-me pelo meu traje", disse Catarina, o seu olhar dirigido a Dona Helena. "Eu vim diretamente do hospital. Um dos meus pacientes, um rapaz pequeno com neuroblastoma, teve uma reação difícil à sua última ronda de quimioterapia." Ela falou de assuntos de vida ou morte com uma gravidade casual que fazia com que a conversa anterior de Leonor sobre sinergia de marca e penetração no mercado parecesse completamente frívola. "E como é que está o pequeno Léo agora?" perguntou Dona Helena, o seu tom tingido de genuína preocupação. "Estável por agora, nós temos esperança", disse Catarina, um sorriso fraco e cansado a tocar os seus lábios. "Ele é um lutador." Francisco observou o intercâmbio. Um nó de algo feio e desconhecido a apertar-se no seu estômago. Eram ciúmes. Ele estava com ciúmes da intimidade fácil entre a sua mãe e a sua ex-esposa, um laço que claramente tinha sobrevivido ao seu casamento. Eles falavam de um mundo no qual ele não tinha parte, um mundo de significado e consequência que fazia com que as suas próprias buscas se sentissem vazias. Leonor, a sentir a mudança de poder, tentou recuperar o protagonismo. "Isso soa incrivelmente estressante", disse a sua voz a pingar simpatia sintética. "Eu não consigo imaginar. A pressão deve ser imensa. Isso lembra-me de uma campanha de crise que nós fizemos para um cliente farmacêutico cujo novo medicamento teve alguns efeitos secundários inesperados. Nós tivemos de trabalhar contra o relógio para gerir a narrativa. A comparação foi tão grosseira, tão espantosamente surda, que um silêncio atônito se seguiu. Catarina simplesmente olhou para ela, a sua expressão ilegível, antes de beber um gole lento da sua água. Foi Dona Helena quem respondeu, a sua voz tão afiada como um bisturi. "Eu não tenho a certeza de que gerir uma narrativa corporativa seja o mesmo que gerir a vida de uma criança, senhorita Viana", disse friamente. "Mas eu aprecio a tentativa de analogia." O rosto de Leonor ficou vermelho em manchas por baixo da sua maquilhagem perfeita. Ela lançou um olhar desesperado e furioso a Francisco, a implorar-lhe silenciosamente para que ele interviesse, para que a defendesse. Mas Francisco estava encurralado. Defender Leonor seria alinhar-se contra a sua mãe, um erro estratégico de proporções catastróficas. Permanecer em silêncio era abandonar a sua parceira escolhida, a deixá-la achapinhar nas águas geladas da desaprovação da sua família. Ele escolheu o silêncio. O prato principal chegou, um pato assado com uma redução de cereja, um prato de que Francisco costumava gostar. Naquela noite, soube-lhe a cinza na boca. A refeição decorreu num estado de tensão insuportável. Dona Helena e Catarina falavam em voz baixa sobre temas que excluíam Francisco e Leonor. A próxima gala de caridade do hospital, um novo artigo de investigação médica, uma memória partilhada do falecido pai de Francisco. Eles estavam a tecer um casulo de história partilhada e respeito mútuo, a deixá-lo a ele e a Leonor de fora, a olhar para dentro. Francisco sentiu uma onda de raiva infantil. Aquela era a sua casa, o seu jantar. Ele tinha orquestrado aquela noite para instalar formalmente Leonor no seu lugar legítimo ao seu lado. Em vez disso, estavam a fazê-lo sentir-se como um intruso, um convidado na sua própria mesa.
A sua mãe estava a humilhá-lo deliberadamente. E por quê? Para provar um ponto, ele tentou redirecionar a conversa para o seu território. A fusão da Teixeira está a avançar antes do previsto, anunciou à mesa em geral. Nós estamos a ver uma valorização final que supera todas as projeções iniciais. Vai ser o maior negócio do ano para a empresa. Ele olhou para sua mãe, à espera de um aceno de aprovação, um vislumbre de orgulho. Em vez disso, ela virou-se para Catarina. Catarina, lembras-te do Sr. Teixeira? Um homem terrível. Nós sentamo-nos com ele naquele horrível evento de angariação de fundos há 2 anos. Ele passou a noite toda a queixar-se do seu iate. Catarina riu, um som baixo e caloroso que encheu o quarto. Aquele que ele chamou de a coartada? Sim, eu lembro-me. Ele disse-me que o meu trabalho era um passatempo bonito. Dona Helena sorriu. Ele é um tolo. Eu espero que o estejas a deixar na ruína, Francisco. Não porque seja um bom negócio, mas por princípio. O desdém pelo seu triunfo profissional, a forma casual como eles desdenharam um homem com quem ele estava prestes a ganhar milhões, foi exasperante. Eles eram uma frente unida, uma fortaleza que ele não podia trespassar. Enquanto isso, Leonor tinha se tornado cada vez mais silenciosa, a sua vivacidade anterior substituída por um bico de raiva. Ela petiscou a sua comida, os seus olhos a irem e virem entre os outros 3, uma calculadora a funcionar por trás do seu olhar. Estava a reavaliar, a reajustar o prêmio e o custo da sua aquisição. Ela provavelmente tinha visto aquele jantar como o último obstáculo, o momento em que ela seria oficialmente bem-vinda à dinastia. Em vez disso, tinha sido relegada para o papel de uma intrusa indesejada e desinteressante. O poder que ela pensava que tinha sobre Francisco, o poder que vinha do seu desejo, estava a provar ser completamente inútil em frente à verdadeira autoridade naquela casa. Finalmente, o calvário do prato principal terminou. Enquanto os pratos eram retirados, Dona Helena colocou o seu guardanapo sobre a mesa. O gesto sentiu-se final, como um juiz a bater com um martelo. Bem, disse, o seu olhar a percorrer os 3. Isto foi esclarecedor. Ela olhou para Leonor, a sua expressão de educado desdém. Senhorita Viana, obrigada por ter vindo. Eu acho que a senhora agora tem uma compreensão mais clara da nossa dinâmica familiar. Não foi uma pergunta. Depois ela virou-se para Francisco e pela primeira vez ele viu um vislumbre de algo que se parece com desilusão. Uma profunda tristeza maternal que lhe doeu mais do que a sua raiva. Francisco, nós precisamos de falar. Os seus olhos finalmente pousaram em Catarina e a sua expressão suavizou por completo. E Catarina, eu tenho algo para ti. Dona Helena levantou-se da sua cadeira. Se todos me acompanharem ao estúdio... Era uma ordem, não um convite. Enquanto eles se levantavam, uma sensação de pavor invadiu Francisco. Aquilo não era apenas um jantar, não era apenas um jogo de poder, era um ajuste de contas e ele tinha a terrível e profunda sensação de que estava prestes a pagar um preço que nunca tinha antecipado. O último jantar tinha terminado. Agora vinha um julgamento. O que achas da atitude de Dona Helena? Ela está a ser justa ou cruel com o seu filho? Comenta a tua opinião nos comentários. O estúdio era o coração do Império Pimenta. Um quarto que falava de gerações de poder e influência. Painéis de carvalho escuro revestiam as paredes. Estantes do chão ao teto estavam cheias de volumes encadernados em couro, e uma enorme secretária de sócio erguia-se como um altar no centro do quarto. Aquele era o domínio do pai de Francisco, e agora era o de Dona Helena.
Francisco sempre se tinha sentido como um visitante ali, um príncipe à espera da sua coroação. Mas a coroa nunca se tinha assentado totalmente na sua cabeça. A sua mãe nunca tinha cedido completamente o controle. Dona Helena caminhou para trás da imponente secretária, o couro gasto da cadeira de costas altas a suspirar enquanto ela se sentava. Não convidou mais ninguém a sentar-se. Eles ficaram de pé à sua frente como súbditos, à espera de um decreto. Francisco, tenso e desafiador. Leonor, o seu rosto uma máscara cuidadosamente construída de neutralidade que mal escondia a sua fúria fervente. E Catarina, calma e atenta, a sua quietude um nítido contraste com a energia nervosa que irradiava dos outros dois. De uma gaveta trancada da secretária, Dona Helena tirou uma pasta grossa. Colocou-a sobre a superfície polida com um suave baque que ressoou no quarto silencioso. Os seus movimentos eram deliberados, imbuídos de uma sensação de cerimônia. Ela juntou as mãos em forma de torre, os seus olhos afiados e inteligentes fixos no seu filho. Francisco, começou, a sua voz desprovida da sua frieza anterior, agora a possuir uma precisão cansada, quase clínica. Durante o último ano, eu observei-te. Eu vi-te a afastar-te de uma esposa que era a tua superior intelectual e moral em todos os sentidos imagináveis. Eu vi-te a encantar-te com... Ela fez uma pausa, o seu olhar a piscar para Leonor com uma brevidade desdenhosa. Uma mulher que te vê não como um parceiro, mas como um degrau, uma aquisição. E tu, cego por uma crise de meia-idade de um clichê espantoso, foste demasiado arrogante para ver. Leonor ofegou, um pequeno som indignado. Agora, espere um minuto. A senhora vai ficar em silêncio, senhorita Viana. Interrompeu Dona Helena, a sua voz a baixar para um registro grave. A senhora é uma convidada nesta casa, por agora. A boca de Leonor fechou-se de repente. Os seus olhos brilharam de fúria, mas ela conteve-se. Olhou para Francisco, uma exigência silenciosa para que ele defendesse a sua honra. A mandíbula de Francisco estava tão apertada que um músculo pulsava na sua bochecha. Ele queria enfurecer-se, gritar, dizer à sua mãe que ela não tinha o direito. Mas as palavras morreram na sua garganta. Estava paralisado pela realização repentina e aterrorizante da sua própria impotência. Dona Helena devolveu a sua atenção a Francisco. Eu esperei que tu entrasses em razão, que o divórcio fosse um choque para o teu sistema, um momento para a autorreflexão. Em vez disso, tu redobraste a tua loucura. Tu procuraste instalar a tua amante no lugar de Catarina, nesta casa, na minha mesa. Tu acreditaste que a tua riqueza e o teu apelido podiam simplesmente apagar as tuas transgressões, que tu podias trocar uma mulher por outra como se trocasses um fato. Tu mostraste uma profunda falta de julgamento, de caráter e, o mais importante, de lealdade. Não só a Catarina, mas ao legado que o teu pai e eu construímos. Um legado construído sobre a integridade, não sobre o impulso. Cada palavra era um golpe de martelo a desmantelar a fachada do homem poderoso e confiante que Francisco acreditava ser. Ele sentia-se nu, exposto como um rapaz tolo e imprudente em frente à sua mãe, à sua ex-esposa e à mulher que ele tinha escolhido em vez dela. A humilhação era algo físico, uma cobra quente e enrolada no seu estômago. "O que é isto, mãe?" conseguiu dizer finalmente, a sua voz tensa. "Uma conferência? Uma humilhação pública?" "É uma correção severa", declarou Dona Helena com calma. Ela deslizou a pasta pela secretária. Parou diretamente em frente a Catarina. Catarina olhou para a pasta, depois para Dona Helena, com a testa franzida de confusão.
Dona Helena. O que é isto? Abre-a! Ordenou Dona Helena com suavidade. Com os dedos a hesitar, ela desamarrou a fita e abriu a pasta. Lá dentro havia um único e pesado documento, cheio de texto legal denso. No topo, em negrito, estavam as palavras Escritura de doação. Os olhos de Francisco arregalaram-se. Ele adiantou-se a tentar ver o documento, um calafrio gelado a percorrer-lhe a espinha. Uma escritura? Uma escritura de quê? Os olhos de Catarina examinaram a página, a sua expressão a passar da confusão para a incredulidade total. Ela levantou o olhar com a boca ligeiramente aberta e o seu olhar encontrou o de Francisco. Nos seus olhos ela não viu triunfo, mas sim um profundo e desconcertante choque. Esta casa, sussurrou Catarina, as palavras apenas audíveis. A escritura é desta casa. O silêncio no quarto foi absoluto, quebrado apenas pelo batimento frenético do coração de Francisco. Não podia ser. Era impossível. A mansão Pimenta, o lar ancestral, o símbolo da sua dinastia há mais de um século, era o seu direito de nascença. Iria ser transmitida a ele e depois aos seus filhos, os filhos que ele e Catarina eram supostos ter. Tu estás a brincar, disse Francisco, uma risada áspera e incrédula a escapar dos seus lábios. Isto é algum tipo de brincadeira de mau gosto. Eu nunca falei tão a sério na minha vida, disse Dona Helena, a sua voz como granito. A casa era minha para dar. Ela fazia parte da herança da minha família antes de eu me casar com o teu pai. Eu mantive a escritura em meu nome sozinha durante 40 anos e agora estou a dá-la à pessoa em quem eu confio para honrar o seu legado. Eu estou a dá-la a Catarina. Leonor finalmente explodiu. A senhora não pode fazer isso, gritou. A sua compostura cuidadosamente elaborada desfez-se em milhões de pedaços. Esta é a casa do Francisco, esta era suposto ser a nossa casa. A ganância crua e possessiva na sua voz era surpreendentemente feia. Nesse momento, toda a pretensão se desvaneceu, a revelar a natureza transacional do seu afeto. Ela não estava a lutar por Francisco, estava a lutar pela propriedade. Dona Helena olhou para ela com algo parecido com pena. Nunca ia ser a sua casa, senhorita Viana. A senhora era uma distração temporária, nada mais. Francisco sentiu o chão a desmoronar-se debaixo dos seus pés. Ele tropeçou para trás, a sua mão à procura da borda da secretária para se apoiar. Olhou para Catarina, que ainda estava a olhar para a escritura como se fosse uma cobra venenosa. Aquilo não era apenas por uma casa. Era um repúdio completo e total dele. A sua mãe não só tinha escolhido Catarina em vez dele, mas tinha armado a sua ex-esposa com o símbolo supremo da sua falha. Tinha dado a Catarina o poder de o despejar da sua própria vida. Por quê? Exclamou Francisco, a palavra crua de dor e traição. Por que é que me fazes isto? A severa fachada de Dona Helena finalmente quebrou e uma profunda tristeza maternal encheu os seus olhos. Porque tu não me deixaste outra opção, Francisco. Tu estavas a destruir-te a ti mesmo e estavas a manchar o nosso nome. Eu fiz isto para te salvar de ti mesmo. Por vezes, um homem tem de perder tudo para entender o que realmente tem valor. Ela levantou-se da sua cadeira e caminhou à volta da secretária para parar ao lado de Catarina. Pôs uma mão suave no ombro de Catarina. A casa é tua, Catarina, disse em voz baixa, a sua voz apenas para Catarina. Livre e sem ônus. Não há condições. Tu podes viver nela, vendê-la ou queimá-la. É a tua decisão. Tu és a única em quem eu confio para tomar a decisão certa. Catarina olhou da escritura nas suas mãos, para o rosto atordoado do seu ex-esposo, e depois para as feições furiosas e contorcidas da sua amante.
Ela tinha o poder agora. Tudo. A escritura não era apenas papel e tinta. Era justiça, era vingança, era um fardo de um peso inimaginável. E no silêncio ensurdecedor do estúdio, ela não fazia ideia do que ia fazer com ele. O que farias no lugar de Catarina? Venderias a casa, ficarias com ela ou usá-la-ias para um propósito maior? Partilha a tua opinião nos comentários. O caos que se seguiu ao jantar foi uma sinfonia de incredulidade. O estúdio, outrora um santuário de poder silencioso, tornou-se numa panela de pressão de emoção crua e não filtrada. A escritura jazia na secretária, um testamento silencioso da bomba que Dona Helena acabava de detonar. A sua gíria legal, uma sentença de morte para uma vida e o nascimento desconcertante de outra. Leonor foi a primeira a explodir. O seu choque coagulou-se numa raiva venenosa. A sua persona cuidadosamente construída da parceira encantadora e solidária desintegrou-se a revelar a mulher gananciosa e furiosa que estava por baixo. Isto é uma loucura! É um roubo! Gritou a sua voz aguda e feia. Ela virou-se para Francisco, o seu dedo perfeitamente cuidado a martelar no peito dele. Vais deixar que ela faça isto? Vais ficar aí parado e deixar que ela dê o nosso futuro a ela? Os pronomes possessivos, o nosso futuro, ficaram suspensos no ar, a soarem subitamente vazios e transacionais. Francisco estremeceu, não pelo toque dela, mas pela ganância crua nos seus olhos. Pela primeira vez, ele viu Leonor não através do nevoeiro da paixão, mas através da lente fria e clara da avaliação da sua mãe. Ele viu uma mulher que se tinha agarrado à sua riqueza, não ao seu coração. A realização foi um golpe nauseabundo, um mergulho de água gelada na cara. Leonor, para! Murmurou a sua voz fraca, desconhecida para os seus próprios ouvidos. Ele sentia-se esvaziado, um fantoche a quem lhe tinham cortado os fios. Parar? Guinchou, a sua risada alta e histérica. Tu acabaste de ser publicamente castrado pela tua própria mãe e estás a dizer-me para parar? Ela deu a tua casa, o teu legado, à mulher que tu largaste. Não vês a humilhação? Ela está a rir-se de ti. As duas estão. O olhar de Leonor dirigiu-se a Catarina, que ainda estava de pé junto ao secretária, a escritura segurada sem apertar na sua mão. Catarina parecia pálida, atordoada, como se tivesse sido atingida por um raio. Não havia triunfo na sua expressão, nem um indício de riso. Havia apenas um choque profundo e avassalador. E tu? Disparou Leonor para Catarina. Não penses que eu não vejo o que é isto. Tu jogaste a longo prazo, não foi? A pobre esposa abandonada, a aconchegar-se à matriarca solitária. Tu manipulaste-a. Catarina finalmente levantou o olhar. Os seus olhos focaram-se em Leonor, como se a visse pela primeira vez. O cansaço na sua expressão foi substituído por um vislumbre de aço. Tu e eu somos muito diferentes, Leonor, disse Catarina, a sua voz tranquila, mas com um peso imenso. Tu vês um prêmio para ser ganho. Eu vejo uma família que está a ser destruída. Tu achas que isto é por causa de uma casa? Não é. Ela olhou para a escritura na sua mão, a sua expressão de profundo conflito. Eu não sei o que é isto, mas não é uma vitória. A dignidade tranquila da sua resposta pareceu enfurecer ainda mais Leonor. Ela virou-se para Francisco, a sua última tentativa desesperada. Francisco, resolve isto. Liga para os teus advogados, processa-a, faz alguma coisa. Mas Francisco já não ouvia Leonor. O seu mundo tinha se reduzido a duas pessoas. A sua mãe, que se erguia como uma estátua de mármore de julgamento, e a sua ex-esposa,
que agora tinha as chaves de toda a sua vida nas suas mãos. Ele sentiu uma raiva primordial a crescer, uma necessidade desesperada de reclamar o seu domínio, de reafirmar o seu lugar no topo da cadeia alimentar. Empurrou Leonor e enfrentou a sua mãe. "Como é que tu pudeste?", disse a sua voz baixa e perigosa. "Depois de tudo o que eu fiz por esta família, pela empresa, tu cortas meus joelhos, tu humilhas-me em frente a elas. Tu entregas o coração da nossa família a uma estranha." "Uma estranha?" A voz de Dona Helena estava tingida de incredulidade. "Catarina tem sido mais filha para mim durante os últimos 10 anos do que tu tens sido um filho. Ela defendeu os nossos valores enquanto tu os pisaste. Ela salvou vidas enquanto tu acumulaste ativos. Ela não é a estranha aqui, Francisco. Tu és." A verdade das suas palavras foi um golpe físico. Ele tinha se tornado num estranho na sua própria casa, na sua própria família. A realização foi tão profunda, tão devastadora, que a sua raiva momentaneamente deu lugar a um vasto e vazio abismo de desespero. Ele virou o seu olhar para Catarina, uma emoção diferente agora, a remoinhar no coquetel tóxico dos seus sentimentos, uma súplica desesperada e patética de compreensão. "Catarina, tu não podes aceitar isto. Tu sabes que está mal. Esta é a minha casa." Catarina olhou para ele, e por um momento ele viu um vislumbre da velha Catarina, a mulher que uma vez o tinha amado, a mulher cuja compaixão era tão ilimitada como o seu intelecto. Ele viu pena nos seus olhos, e isso era pior do que a sua raiva. "A tua casa?" repetiu em voz baixa. "Era a minha casa, Francisco. Quando tu estavas a reservar quartos de hotel com ela, quando tu lhe estavas a enviar mensagens de texto da nossa cama, era a minha casa nessa altura? Ou era apenas um cenário lindamente decorado para a tua vida, onde eu era apenas mais um acessório?" Ele não tinha resposta. As suas palavras eram verdadeiras, e a verdade era uma coisa brutal e implacável. Ele tinha profanado o seu espaço partilhado muito antes de Leonor pôr lá os pés. A tensão no quarto era insuportável. Foi Catarina quem finalmente a quebrou. Ela colocou a escritura cuidadosamente de novo na secretária, as suas mãos a tremerem ligeiramente. "Eu preciso de ar", disse a sua voz tensa. Ela olhou para Dona Helena. "Eu não consigo pensar nisto agora. É demasiado." "Claro, querida", disse Dona Helena com suavidade. Catarina virou-se e saiu do estúdio, os seus passos silenciosos sobre o tapete grosso. Não olhou para trás. No momento em que ela se foi, a frágil trégua quebrou-se. Leonor, a perceber que tinha perdido, que o seu investimento em Francisco Pimenta acabava de ser declarado falido, soltou um som de fúria pura e não adulterada. "Bem", grunhiu, a agarrar a sua mala cara de uma mesa lateral. "Isto é um circo. Eu já terminei." Ela olhou para Francisco, os seus olhos cheios de desprezo. "Quando te crescer uma espinha dorsal, tu sabes onde me encontrar. Mas não demores muito, eu tenho outras propostas." Com isso, ela saiu furiosa do estúdio e da casa. O bater da porta principal foi um final definitivo e retumbante para a sua aventura. Francisco soube-o e ficou surpreendido ao descobrir que não sentia nada mais do que um vazio oco e ressonante. Ele estava sozinho no estúdio com a sua mãe. O silêncio era ensurdecedor. A escritura ainda jazia na secretária, uma bomba relógio entre eles. "O que é que tu fizeste?" sussurrou. A luta tinha se ido embora dele, substituída por uma arrepiante sensação de perda. "Eu dei-te uma oportunidade, Francisco", disse Dona Helena. A sua voz suavizou, as arestas duras da matriarca a darem lugar à dor de uma mãe. "Uma oportunidade para recomeçares, para te reconstruíres.
Não a tua carteira, mas o teu caráter. Tu tens andado a viver numa jaula dourada e esqueceste-te de como voar. Ou talvez tu nunca tenhas aprendido. Ela aproximou-se da janela, a olhar para os jardins cuidados, agora envoltos na escuridão. Esta casa é um peso, é uma responsabilidade. Estava a esmagar o teu pai e estava a esmagar-te a ti. Tu estavas tão preocupado em possuí-la que te esqueceste de viver nela. Francisco afundou-se numa das poltronas de couro, a mesma na qual o seu pai costumava sentar-se. Ele sentia-se pequeno, insignificante. Tinha perdido a sua esposa, a sua amante e a sua casa no espaço de 1 hora. Tinha ficado sem tudo o que o definia, a sua riqueza, o seu poder, o seu nome. Todos se sentiam como um disfarce que ele tinha andado a usar, e a sua mãe acabava de o arrancar. Ele olhou para a escritura na secretária. Catarina tinha a deixado, não a tinha levado. Uma pequena e irracional faísca de esperança acendeu-se dentro dele. Talvez ela se recusasse. Talvez ela visse aquilo como o ato cruel e manipulador que era, e o rejeitasse por princípio. Mas enquanto ele se sentava ali, nas ruínas da sua vida, surgiu um outro pensamento mais aterrador. E se ela não o fizesse? E se ela o aceitasse? E se, no dia seguinte, a doutora Catarina Novaes, a mulher que ele tinha traído e descartado, se tornasse a sua senhoria? O desequilíbrio de poder, que tanto tinha definido toda a sua vida, tinha se invertido de forma completa e devastadora. E ele não fazia ideia de como viver num mundo no qual ele não tinha o controle. O que achas que Francisco fará? Conseguirá ele mudar ou voltará aos seus velhos hábitos? Deixa a tua opinião nos comentários. Os dias que se seguiram ao jantar estiveram imersos num novo tipo de silêncio. O velho silêncio da mansão Pimenta tinha sido o de formalidade opressiva e regras não ditas. Este novo silêncio era o de ausência e incerteza. Era o silêncio de um vazio, um espaço onde uma vida tinha sido violentamente arrancada e nada se tinha apressado ainda a preencher a lacuna. Francisco ficou na mansão, um fantasma que assombrava os corredores do seu próprio antigo reino. Ele tinha esperado a meias que Catarina chegasse com um advogado e um aviso de despejo no dia seguinte. Tinha se preparado para isso, a ensaiar discursos de justa indignação na sua cabeça. Mas ela nunca veio. Não ligou. Não enviou mensagens de texto. A escritura permaneceu no estúdio, um potente símbolo do seu poder. No entanto, ela recusou-se a exercê-lo. A sua inação foi uma forma de guerra psicológica mais eficaz do que qualquer manobra legal. Deixou-o num estado de animação suspensa, incapaz de avançar, incapaz de recuar. A sua mãe também se tinha retirado, manteve-se na sua ala da casa. Os seus caminhos cruzavam-se apenas ocasionalmente nos vastos e vazios corredores. Não houve mais conferências, não mais confrontos. Ela tinha disparado o seu tiro e agora estava à espera, a observar, a deixar que as consequências das suas ações se desenrolassem. O seu silêncio era o de uma paciente expectativa, e isso inquietava Francisco mais do que a sua raiva. Despojado das suas distrações habituais, a emoção do negócio, a presença lisonjeira de Leonor, a Francisco não lhe restou nada mais do que tempo e o silêncio ressonante dos seus próprios pensamentos. Ele vagueava pela casa como um animal enjaulado. Do grande salão de baile onde ele e Catarina tinham organizado a sua primeira gala de caridade, até ao canto de pequeno almoço banhado pelo sol, onde ela costumava ler revistas médicas nas manhãs de domingo. Cada quarto tinha uma memória da vida que ele tinha sistematicamente desmantelado.
Ele encontrou-se a pensar em Catarina, não como a ex-esposa traída ou a nova dona da sua casa, mas como a mulher que ele outrora tinha conhecido. Ele lembrou-se da sua paixão pelo seu trabalho, da forma como os seus olhos se iluminavam quando ela falava de um grande avanço no tratamento de um paciente. Ele lembrou-se da sua força tranquila, da sua bússola moral inabalável, da sua capacidade de encontrar alegria nas coisas mais pequenas. Um pássaro raro no jardim, a primeira queda de neve do inverno, uma chávena de chá perfeitamente preparada. Aquelas eram as partes dela que ele tinha achado confortáveis, previsíveis e, em última análise, aborrecidas. Agora, na sua ausência, ele sentia um vazio profundo e doloroso. Uma tarde, impulsionado por um impulso que ele não entendia de todo, ele encontrou-se no seu antigo vestiário. Tinham-no esvaziado, claro. As prateleiras estavam vazias, as estantes despidas. Mas o cheiro dela permaneceu, uma fragrância tênue e persistente de alfazema e livros velhos. Era um aroma à tranquilidade, um cheiro que ele tinha dado por garantido e de que agora sentia desesperadamente a falta. No chão, num canto esquecido, jazia um único e pequeno objeto. Uma cópia de Persuasão, de Jane Austen, o seu romance favorito, encadernado em couro gasto. Ele pegou nele, a capa macia e flexível pelos anos de ser lido e relido. Ele abriu-o, e uma pequena flor prensada caiu de entre as páginas, uma margarida do jardim da mansão. Uma memória, aguda e dolorosa, atravessou-o. Uma preguiçosa tarde de verão, há anos, quando eles ainda eram felizes, quando ele tinha apanhado aquela margarida e a tinha enfiado no cabelo dela, o pequeno e simples gesto de amor sentiu-se como uma relíquia de uma outra vida, um testemunho de um homem que ele já não era. Uma onda de autodesprezo invadiu-o tão poderosa que quase o pôs de joelhos. No que é que ele se tinha tornado? Ele tinha trocado aquele amor genuíno e tranquilo, pela emoção barata e vazia da adoração fabricada de Leonor. A sua mãe tinha razão. Ele era um tolo. Enquanto isso, Catarina estava a lidar com o seu próprio silêncio. A escritura sentou-se na sua mesa de café, no seu elegante e impessoal apartamento no centro, um lugar que se tinha sentido como um refúgio, mas que agora se sentia como uma sala de espera. O documento era uma fonte de imenso e aterrador poder. Os seus amigos, quando ela lhes tinha contado com cautela, foram unânimes. Vende-o, tinha insistido a sua colega Maria. Fica com o dinheiro e viaja pelo mundo. Constrói a tua própria clínica. Faz com que ele pague, literalmente. Era tentador. A ideia de liquidar o símbolo da sua dor e transformá-lo em algo bom, algo que fosse completamente seu, era incrivelmente atraente. Ela podia financiar uma nova ala de investigação no hospital, criar uma fundação para as famílias dos seus jovens pacientes. Ela podia apagar o nome Pimenta da sua vida e substituí-lo pelo seu próprio legado. Mas não era assim tão simples. A mansão não era apenas uma casa para ela, era o lugar onde ela tinha deitado raízes, o lugar onde ela tinha acreditado ingenuamente que construiria uma família. Era o jardim onde ela tinha plantado rosas com o pai de Francisco, um homem que ela tinha adorado. Era a biblioteca onde ela tinha passado incontáveis horas a encontrar consolo nos livros, quando as perdas no hospital se tornavam demasiado para suportar. Tinha memórias, tanto bonitas como dolorosas, que estavam inextricavelmente entrelaçadas com o tecido da sua vida. Vender a casa sentia-se como vender uma parte de si mesma. E depois havia Dona Helena. Catarina sabia que lhe dar a casa não era um ato de caridade. Era um movimento estratégico, uma tentativa desesperada de uma mãe para salvar o seu filho de si mesmo. Dona Helena
tinha colocado um imenso fardo sobre os seus ombros, a confiar nela para ser o catalisador da redenção de Francisco. Era uma confiança que Catarina sentia profundamente, mas também ressentia. Não era o seu trabalho arranjar o homem que a tinha partido. Depois de uma semana de indecisão agonizante, ela soube que não podia continuar naquele limbo. Tinha de o enfrentar. Tinha de ver a casa de novo, não como uma memória, mas como uma realidade, como uma propriedade que agora ela controlava. Ela conduziu até a mansão numa tarde fresca de outono. As portas, que outrora se tinham sentido tão acolhedoras, agora pareciam sinistras. Ela não usou a chave que Dona Helena lhe tinha dado, mas tocou a campainha. Foi Francisco quem abriu a porta. Ele parecia diminuído. O passo arrogante estava ausente, substituído por uma incerteza cansada. Ele usava uma velha camisola universitária e jeans, muito longe dos seus habituais fatos à medida. Os seus olhos, quando se encontraram com os dela, estavam cheios de uma mistura de medo, esperança e uma profunda e inquietante vulnerabilidade. Catarina, disse a sua voz rouca. Francisco, respondeu o seu tom uniforme. Eu acho que nós precisamos de falar. Ele afastou-se, a deixá-la entrar no grande hall de entrada. O silêncio da casa envolveu-os. Já não era a casa dele para lhe dar as boas-vindas, nem era dela para a reclamar. Eram dois estranhos num lugar que outrora tinha sido o seu universo partilhado. Eu não decidi o que fazer, disse a quebrar o silêncio, a ir direto ao assunto. Eu sei, disse ele. A espera tem sido difícil. Ela dirigiu-se para o salão, o lugar do seu desastroso jantar. Não se sentou, mas parou junto às grandes janelas, a olhar para os jardins. Eu vim ver a casa, a tentar descobrir o que ela significa para mim agora. Francisco parou desajeitadamente no meio do quarto, com as mãos enfiadas nos bolsos. E o que é que ela significa para ti? Perguntou, a sua voz apenas um sussurro. Catarina virou-se para o olhar, a sua expressão séria, a procurar. Eu ainda não tenho a certeza. Uma parte de mim quer vendê-la e não voltar a olhar para trás. Uma parte de mim sente uma responsabilidade para com a tua mãe e para com a memória do teu pai. E uma parte de mim lembra-se do homem que apanhou uma margarida e a pôs no meu cabelo naquele jardim. Eu não sei quem é esse homem já, Francisco. Eu não acho que tu saibas também. As suas palavras atingiram-no com a força de um golpe físico. Ela já não estava a falar da casa. Estava a falar dele, do homem que ele tinha perdido em algum momento do caminho. Pela primeira vez na sua vida, Francisco Pimenta não tinha uma estratégia, nem uma contraproposta, nem uma jogada inteligente para fazer. Estava despojado de todas as suas defesas, parado à frente da mulher que ele tinha ofendido e que agora tinha todo o poder. E naquele momento de completa vulnerabilidade, surgiu um pensamento único, aterrorizante e, no entanto, libertador. Ele tinha de encontrar aquele homem de novo, não por ela nem pela sua mãe, mas por si mesmo. Eu sei, disse a sua voz, a quebrar com uma emoção que ele não conseguia nomear. Eu também quero encontrá-lo. O silêncio que se seguiu foi diferente de novo. Já não estava vazio ou tenso, era frágil, hesitante e continha o mais tênue e delicado vislumbre de um novo começo. Não percas a conclusão desta história. Dá um like, partilha este vídeo e subscreve para mais conteúdo que te fará refletir. Acreditas que a relação deles pode funcionar? Que conselho darias a Francisco? A conversa no salão não resolveu magicamente nada. Não houve reconciliação chorosa, nem um grande gesto de perdão. Mas ela moveu as placas tectônicas da sua relação partida. A ferida aberta e crua da traição ainda estava lá. Mas o ar de hostilidade tinha sido substituído por uma trégua frágil e incerta. Catarina deixou a mansão naquele dia sem uma decisão,
mas com uma nova e inquietante clareza. A pergunta já não era apenas o que fazer com a casa, mas sim o que fazer com o homem que vinha com ela. Ela começou a visitar a mansão com mais frequência, sempre durante o dia, sempre com um propósito. Ela disse a Francisco, e a si mesma, que estava a fazer um inventário, a avaliar a condição da propriedade para uma possível venda. Era uma razão prática e lógica que proporcionava um escudo necessário para a realidade muito mais complicada e emocional. Ela caminhava pelos quartos com uma prancheta, a tirar notas. Mas o que ela realmente estava a documentar eram os fantasmas do seu passado e a sombra de um possível futuro. Francisco, por sua vez, tornou-se num relutante guardião, um jardineiro no seu próprio antigo paraíso. Ele observava-a da distância, dando-lhe espaço. Viu-a no jardim, os seus dedos a tocar suavemente os pétalas das rosas que o seu pai tinha plantado. Viu-a na biblioteca, a passar a mão pelos lombos dos livros que uma vez tinham lido juntos. Ele viu uma mulher que não se regozijava com o seu prêmio, mas que chorava uma perda, a sua perda, a perda de ambos. Durante estas visitas, eles começaram a falar não sobre a escritura, nem sobre o divórcio, nem sobre Leonor. Eles falavam de coisas pequenas. O lavatório que gotejava na casa de banho de hóspedes do andar de cima. A família de falcões que tinha aninhado no velho carvalho. O seu trabalho no hospital. As suas tentativas hesitantes e desajeitadas de encontrar um novo propósito. Ele tinha pedido uma licença na empresa, um movimento que tinha enviado ondas de choque através do mundo financeiro. Ele disse-lhe que estava a reavaliar, um eufemismo corporativo para estar completa e absolutamente perdido. Uma tarde, ela encontrou-o na vasta cozinha de última geração, a tentar fazer café. Ele parecia tão fora do lugar, um capitão à deriva na sua própria cozinha. O homem que podia comandar uma sala de reuniões de tubarões estava desconcertado por uma máquina de café de prensa francesa. Tu estás a fazer isso mal! Disse a sua voz, a sobressaltá-lo. Tu estás a escaldar os grãos! Ele olhou para a chaleira fumegante com um suspiro frustrado. Eu nunca tive de fazer o meu próprio café antes. A admissão ficou no ar, uma confissão crua do seu privilégio de toda a vida. A velha Catarina poderia ter sentido uma onda de ressentimento, mas a mulher que estava ali agora sentia outra coisa, um vislumbre de pena. Era como um homem que aprendia a caminhar de novo depois de uma longa doença. Ela aproximou-se, tirou-lhe a chaleira da mão e começou a mostrar-lhe os seus movimentos pacientes e precisos. Tu tens de deixar a água arrefecer por 1 minuto depois de ferver, e tu deitas-la lentamente em espiral. Assim, enquanto eles estavam de pé lado a lado, os seus braços a roçarem-se, o simples ato doméstico sentiu-se ao mesmo tempo dolorosamente familiar e completamente novo. Ele estava a olhar para as suas mãos, mas também estava a olhar para o seu rosto. A concentração focada nos seus olhos. Ele estava a vê-la de novo, não como um símbolo do seu passado ou um problema no seu presente, mas como uma pessoa. Obrigada, disse quando terminou, a sua voz baixa. É só café, Francisco, respondeu, não com crueldade. Não, disse ele a olhar para ela diretamente. Obrigada por não me teres despejado. A pergunta tácita da escritura finalmente ressurgiu, mas o seu poder tinha mudado. Já não era uma arma, mas sim um fardo partilhado e complicado. Eu não decidi o que fazer, disse ela honestamente. Cada vez que eu penso em vendê-la, eu penso no teu pai. Ele amava este lugar. E eu penso em ti, um rapaz pequeno a correr por estes corredores. A imagem apanhou-o de surpresa. Ele não conseguia lembrar-se da última vez que alguém tinha pensado nele como um rapaz, como alguém que não fosse o poderoso Francisco Pimenta. O
Uma fenda apareceu na armadura que ele tinha usado por tanto tempo. Eu era um rapaz solitário, confessou. As palavras sabiam estranhas na sua língua. O meu pai estava sempre a trabalhar. A minha mãe estava sempre... Esta casa era o meu único amigo. Foi o mais vulnerável que ele lhe tinha dito na sua vida. Catarina olhou para ele e pela primeira vez ela viu para além do homem arrogante que a tinha traído e vislumbrou o rapaz solitário que ele tinha sido. Não desculpava as suas ações, mas oferecia uma pitada de explicação. A sua crueldade não tinha nascido da malícia, mas de uma profunda e emocional imaturidade. Ele nunca tinha aprendido a conectar-se com as pessoas, por isso tinha aprendido a possuir coisas em vez disso. Esta nova e frágil compreensão tornou-se a base de um processo lento e doloroso de reconstrução. Francisco começou a mudar. Começou com coisas pequenas. Aprendeu a cozinhar, os seus primeiros intentos desastrosos. Mas ele persistiu. Começou a trabalhar ele mesmo nos jardins, a dispensar a cara equipa de paisagistas. Ele encontrou uma satisfação tranquila no trabalho físico, em nutrir algo para que voltasse à vida. Era, de certa forma, a cuidar das ruínas da sua própria vida. Ele também começou a confrontar o seu passado. Aproximou-se de pessoas que ele tinha ofendido em negócios, não com acordos legais, mas com desculpas genuínas. Começou a ler, não o jornal de negócios, mas os livros da biblioteca, os romances que Catarina tinha amado, as histórias que o seu pai tinha colecionado. Estava a tentar entender um mundo para além dos balanços e dos preços das ações. Estava a tentar construir um novo eu do zero. Estava a tornar-se no arquiteto da sua própria redenção. Catarina observou esta transformação com uma mistura de ceticismo e uma relutante e crescente esperança. Ela era médica. Ela sabia que a cura nunca era linear. Houve momentos em que o velho Francisco ressurgia, um vislumbre de arrogância, um piscar de direito, e ela retirava-se, os muros à volta do seu coração a reconstruírem-se no instante. Mas depois houve outros momentos, a vez que ele lhe ligou, a sua voz cheia de genuína emoção para lhe dizer que os falcões tinham nascido. A tarde em que ela chegou para encontrar que ele tinha reparado com sucesso o antigo relógio de pé no hall de entrada, algo que mesmo o seu pai nunca tinha conseguido fazer. O dia em que ele lhe disse que tinha estabelecido um fundo cego para financiar uma nova ala pediátrica no seu hospital, ao usar o seu próprio dinheiro pessoal, com a única condição de que fosse nomeada em honra de um paciente que ela tinha perdido. Ele tinha-o feito de forma anônima, sem pompa. Não foi um grande gesto para a reconquistar, foi um ato de tranquila expiação. Numa tarde fresca, ela encontrou-o sentado no terraço traseiro a ver o pôr do sol a pintar o céu em tons de laranja e roxo. Uma cópia de Persuasão jazia na mesa ao seu lado. Tu estás a lê-lo, disse a sua voz suave. Ele levantou o olhar, um sorriso tênue e triste no seu rosto. Eu estou a tentar entender o Capitão Wentworth, disse. Um homem que deixou que o orgulho e a raiva lhe roubassem 8 anos de felicidade. Um homem que quase perdeu tudo porque ele tinha demasiado medo de dizer o que estava no seu coração. Ele olhou para ela, os seus olhos claros e diretos, despidos de todo o artifício. Eu fui um tolo, Catarina, um tolo cego e arrogante. Eu deitei fora o mais precioso da minha vida por nada. Eu não espero que tu me perdoes, eu não o mereço. Mas eu preciso que tu saibas que eu agora vejo. Eu vejo-te e eu lamento muito, muito. A desculpa, quando ela finalmente chegou, não foi a que ela tinha imaginado. Não foi dramática nem desesperada. Foi tranquila, simples e absolutamente sincera.
Foi a desculpa de um homem que finalmente se tinha confrontado a si mesmo. As lágrimas brotaram dos olhos de Catarina, lágrimas que ela tinha recusado a derramar durante meses. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma catarse complexa e avassaladora. A raiva e o ressentimento que ela tinha carregado por tanto tempo começaram a dissolver-se. Não em perdão, mas numa espécie de aceitação pacífica. Ela sentou-se na cadeira em frente a ele. A escritura da casa, a grande questão não resolvida entre eles, de repente parecia um detalhe menor. A verdadeira questão era sobre o homem que estava sentado à sua frente. Podia uma pessoa realmente mudar? Podia um amor que tinha sido tão completamente partido alguma vez ser reparado? Ela não tinha as respostas. Mas enquanto ela via o último pedaço de sol desaparecer por debaixo do horizonte, ela apercebeu-se pela primeira vez de que estava disposta a descobrir. Ela estendeu a mão pela mesa e colocou a sua mão sobre a dele. "Conta-me sobre os falcões", disse. O toque da sua mão na dele foi uma faísca na escuridão, uma conexão frágil através de um abismo de dor. Não foi uma promessa, não foi perdão, mas foi um começo. Não percas a conclusão desta história. Dá um like, partilha este vídeo e subscreve para mais conteúdo que te fará refletir. Acreditas que a relação deles pode funcionar? Que conselho darias a Francisco? Nas semanas seguintes, a dinâmica entre eles estabeleceu-se num novo ritmo não escrito. A mansão já não era um campo de batalha ou um prêmio. Tornou-se num terreno neutro, um santuário onde duas pessoas partidas estavam a explorar hesitantemente a possibilidade de cura. Catarina tomou a sua decisão sobre a casa. Ela não a alcançou num momento de revelação dramática, mas num momento tranquilo de clareza, enquanto estava sentada com um paciente com uma doença terminal. A menina pequena, sábia para além dos seus anos, tinha estado a falar da casa dos seus sonhos, um lugar fantástico com um escorrega em vez de escadas e um rio de chocolate no quintal. Era uma casa construída não de tijolos e cimento, mas de alegria e imaginação. E Catarina apercebeu-se de que era isso no que a Mansão Pimenta tinha de se tornar. Não um monumento a um passado fraturado, mas um lugar de vida, cura e esperança. Ela apresentou a sua ideia a Francisco e Dona Helena num domingo à tarde. Eles sentaram-se no solário, a luz a entrar a jorros, a iluminar os flocos de pó que dançavam no ar, restos da velha vida estagnada da casa. "Eu não a vou vender", anunciou Catarina, a sua voz firme e segura. "E eu não vou viver nela, não como ela está." O coração de Francisco, que tinha estado cautelosamente otimista, afundou-se. Ele preparou-se para o golpe. "Eu quero transformá-la noutra coisa", continuou, os seus olhos a acenderem-se com a paixão que ele se lembrava de quando ela falava do seu trabalho. "Eu quero criar a Casa Catarina Novaes, um lugar para as famílias das crianças no hospital, um lugar onde eles possam ficar, de forma gratuita, enquanto seus filhos se submetem a um tratamento a longo prazo. Um lar longe de casa, com jardins para eles caminharem, uma biblioteca para escaparem, uma cozinha grande o suficiente para eles cozinharem as suas próprias refeições, um lugar de paz e descanso no meio do pior momento das suas vidas." Ela olhou para eles, o seu olhar desafiador, esperançoso. A casa principal tem espaço mais do que suficiente. A ala leste pode ser convertida em suítes familiares privadas. Nós podemos usar o salão de baile para terapia de grupo, para aulas de arte para os irmãos. Nós podemos fazer com que este lugar seja útil. A audácia da ideia foi impressionante. Tomar aquele símbolo de riqueza privada e excludente e convertê-lo num farol de compaixão comunal foi um movimento de tal elegância moral profunda que Francisco ficou sem palavras.
Ele olhou para a sua mãe, à espera que ela ficasse horrorizada com a ideia de o seu lar ancestral se tornar no que ela poderia considerar uma pensão glorificada, mas Dona Helena estava a sorrir. Era um sorriso amplo e genuíno de puro e não adulterado orgulho. Ela olhou para Catarina com uma expressão de admiração tão profunda que era quase reverente. "Essa", disse Dona Helena, a sua voz embargada pela emoção, "é a melhor ideia que eu ouvi na minha vida. O teu pai teria adorado." Ela virou-se para Francisco. "Bem, filho, o que é que tu pensas da proposta da doutora Novaes?" Todos os olhos estavam nele. Aquela era uma prova, uma oportunidade para ele demonstrar que a sua transformação era real. O velho Francisco teria visto a loucura financeira, o pesadelo logístico, a profanação da sua herança. O novo Francisco só viu a beleza. "A correção, eu acho", disse lentamente, a sua voz cheia de uma sinceridade que até a si mesmo o surpreendeu. "É uma ideia brilhante e eu quero ajudar." Ele olhou para Catarina. "Eu vou deixar a empresa, eu vou gerir a fundação, eu vou supervisionar as renovações, eu vou tratar da angariação de fundos. Deixa-me construir isto contigo, Catarina. Deixa-me ajudar-te a criar isto." Era uma súplica e uma promessa. Ele estava a oferecer-se para depor as armas da sua velha vida, a sua carreira, a sua ambição e a pegar nas ferramentas para construir o sonho dela. Ele queria ser um parceiro na sua visão, não apenas um espectador. Catarina estudou o seu rosto, à procura nos seus olhos de qualquer indício do seu velho eu, qualquer sinal de que aquele era apenas mais um grande gesto, mais uma aquisição. Ela não viu nenhum. Viu apenas um homem desesperado para espiar, para criar significado a partir dos destroços do seu passado. "Está bem, Francisco", disse em voz baixa. "Vamos construí-la juntos." E assim começou a desconstrução da Mansão Pimenta e a construção da Casa Catarina Novaes. O projeto tornou-se no seu propósito partilhado, uma nova base sobre a qual eles podiam construir um tipo diferente de relação. As pesadas cortinas de veludo foram retiradas, substituídas por linho leve e arejado que deixava entrar o sol. Os móveis escuros e imponentes foram vendidos num leilão, os lucros destinados diretamente à nova fundação. As paredes foram pintadas em cores quentes e alegres. Francisco lançou-se ao trabalho com uma paixão que ele não sentia desde os seus primeiros dias nos negócios. Mas aquela paixão era diferente. Não era alimentada pelo ego ou pela ganância, mas sim por um desejo genuíno de criar algo bom. Ele era um líder natural. As suas habilidades em gestão e finanças revelaram-se inestimáveis. Mas ele também aprendeu a ouvir, a colaborar, a ceder à visão de Catarina. Eles trabalhavam lado a lado, a rever planos arquitetônicos, a entrevistar empreiteiros, a escolher cores de tinta. Eles discutiam sobre orçamentos e prazos, mas os seus desacordos eram construtivos, não destrutivos. Eram parceiros. Dona Helena observava de um segundo plano, uma observadora tranquila e satisfeita. Ela tinha se mudado para a casa de hóspedes na propriedade, contente por ceder o palco principal. Viu o seu filho a mudar à frente dos seus olhos, a tornar-se no homem que ela sempre tinha esperado que ele fosse. Ela tinha feito uma aposta maciça, e ela tinha dado frutos de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Um dia, meses depois da renovação, Catarina e Francisco estavam parados no meio do grande hall de entrada. Os chãos estavam cobertos com lonas, as paredes eram de gesso nu e o ar era denso com o cheiro a serradura e tinta.
O lustre de cristal tinha desaparecido, substituído por uma luminária simples e moderna. Era um desastre caótico e bonito. Vai funcionar, não vai? Disse Francisco, uma nota de espanto na sua voz. Sim, respondeu Catarina com um sorriso no rosto. Vai. Ele olhou para ela, de pé ali com os seus jeans e uma t-shirt salpicada de tinta, o seu cabelo preso num coque desarrumado, e sentiu uma onda de amor tão poderosa que quase o derrubou. Era um amor diferente do que ele tinha sentido antes. Não era a paixão possessiva e juvenil dos seus primeiros anos, nem era o afeto confortável e estagnado do seu casamento posterior. Era um amor nascido do respeito, da admiração e de uma graça partilhada, duramente conquistada. Era um amor construído sobre uma nova base. Ele estendeu a mão e pegou na dela, os seus dedos a entrelaçarem-se com os dela. Catarina, começou, a sua voz embargada pela emoção. Ela apertou a mão dele. Os seus olhos encontraram os dele. Eu sei, Francisco, disse em voz baixa. Eu também. Eles não precisavam de dizer as palavras. A casa, na sua transformação desarrumada e esperançosa, estava a dizê-lo por eles. Eles tinham um longo caminho a percorrer. As cicatrizes do passado estariam sempre lá. Uma recordação tênue e prateada da dor que eles tinham causado um ao outro e das lições que eles tinham aprendido. Mas já não eram uma fonte de raiva ou arrependimento. Eram simplesmente uma parte da sua história. A história de como duas pessoas perderam tudo apenas para encontrar algo muito mais valioso nas ruínas. Eles tinham aprendido que o verdadeiro poder não estava no que tu possuías, mas no que tu davas, e que os alicerces mais fortes não se constroem sobre a riqueza ou o privilégio, mas sobre o poder tranquilo, resiliente e extraordinário do amor e das segundas oportunidades. Subscreve o nosso canal para mais conteúdo como este que te fará refletir.